A regra mudou para o Simples Nacional. Sabe aquela questão de um monte de CNPJ para você poder dividir o faturamento? Pois é, houve alteração na legislação do Simples Nacional e isso vai impactar várias empresas. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, eu sou o Anderson Souza, aqui do canal do Café Tributário. Quero convidar vocês, inclusive, para curtir, compartilhar esse vídeo e um monte de outros que tem aqui no canal, que vai ajudar muito vocês a desenvolver os trabalhos com estratégias tributárias e, principalmente, se preparar agora para a reforma tributária. Então, estamos trazendo semanalmente muitos vídeos aí para vocês, para que vocês possam aí estar colocando a sua empresa aonde ela deve ser colocada e entrar na reforma tributária diferente dos seus concorrentes. Você que acompanha esse canal, sai na frente. Agora vou parar de enrolar aqui e vou já falar desse assunto, porque esse assunto é muito importante, falar da CGSN 183. Na verdade, ela é uma adaptação da legislação do Simples Nacional para a reforma tributária. Esse é o ponto. E ela traz um ponto bem interessante, que é essa questão do CNPJ, que na verdade já existia. Mas agora ela deixou claro que ela vai pegar esses casos. Mas eu vou explicar melhor para você. Eu vou pegar até a legislação aqui, ó, para a gente acompanhar em conjunto, tá? Resolução CGSN 183, que é de 26 de 9 de 2025. Olha o que traz aqui o parágrafo para mim, que é a parte mais perigosa aqui do jogo, né? Vamos lá no artigo 2º, inciso 2º. Aí ele fala da receita bruta, eu vou ler essa parte, mas o parágrafo 10º que é onde pega. Eu vou ler só esse trechinho para você poder acompanhar. Receita bruta, produto de venda, bens e serviços nas operações de conta própria, o preço do serviço prestado, resultados das operações em conta alheia e as demais receitas de atividades ou objeto principal das microempresas ou das empresas de pequeno porte, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Legal, ele deu o conceito de receita bruta. Aí ele vem lá no parágrafo 10 e fala o seguinte: para fins do disposto desta resolução, em relação às entidades que tratam o inciso 1º do caput e o artigo 100, ainda que inscrições cadastrais distintas ou na qualidade de contribuinte individual, devem ser considerados. Aqui pegou. Por quê, galera? Aqui ele quer dizer o seguinte: é um tal de uma receita global. A gente sabe, ou talvez você não saiba, eu vou deixar claro aqui, que quando você tem uma empresa no Simples Nacional e depois você abre outra empresa, indiferente do regime tributário, esse faturamento somam. Só existe uma hipótese para esse faturamento não somar, que você consiga ser sócio de duas empresas ou mais e esse faturamento não some para que estoure o limite do Simples Nacional. É você estar no quadro societário de uma outra empresa de um outro regime tributário, ou seja, real ou presumido, com até 10% das cotas. E não pode ser o administrador também dessa empresa. Mas depois eu vou até gravar outro vídeo falando exclusivamente disso, tá? Aí você vai acompanhando aqui. Porque aqui eu quero trazer o problema crônico que existe, principalmente numa galera que eu atendo aqui, que é do e-commerce, né? Bate o faturamento, ali, faturamento limite do Simples Nacional. O que eles fazem? Abre um outro CNPJ. Aí abre um outro CNPJ. Só que esse CNPJ, às vezes, nome do filho, em nome da esposa, nome dos familiares. E a Receita Federal, ela já falava que isso é uma operação que não é correta de ser feita, mas ela não tinha ali como cruzar todos esses dados, ou pelo menos ela ainda não cruzava esses dados. Na reforma tributária, a resolução CGSN 183, ele já traz aqui também os cruzamentos de dados entre junta comercial, estados, município, ou seja, tudo vai estar integrado, federação. Então qualquer informação agora eles vão cruzar e vão pegar. Anderson, mas não entendi. Se eu tenho uma empresa, minha esposa tem outro CNPJ, outra empresa, são personalidades distintas. Eu também vou ter problema com isso? Depende. Ó, eu vou dar um exemplo aqui no meu caso, por exemplo. Imagina o seguinte, eu tenho a contabilidade, equilíbrio contábil. Legal? Legal. E aí a minha esposa resolve abrir uma loja de roupas. Ela aluga um espaço e ela montou uma loja de roupas. São dois CNPJs, mas com personalidades totalmente diferentes. Elas têm vidas próprias. Mesmo que ela tivesse aberto uma outra contabilidade, que tivesse vida própria, isso não teria problema. Seriam operações que não são interligadas. O problema é,
quando você usa da mesma estrutura física, quando você utiliza da mesma administração, quando você utiliza, às vezes, do mesmo estoque, às vezes você só compra por uma e vende por vários CNPJs. Então, nesses casos, haverá o cruzamento e esse faturamento global será somado. Se estourar o limite do Simples Nacional, essas empresas serão desenquadradas e você terá que ir para o regime de presumido e real. O problema é, imagina pegando isso retroativo e fazendo você recolher sobre esse regime que você não estava preparado. Então aqui traz um grande problema, tá? Eu já venho alertando isso já tem algum tempo, então não tem mais tempo. 2026, inicia as preparações, aí os testes da reforma tributária, e você que tem essa situação de vários CNPJs interligados, que você sabe, que você só abriu o CNPJ para dividir o faturamento, eu não preciso explicar muito sobre isso, você sabe. Então, você tem essa situação, é melhor estruturar, porque senão você vai ter problema, tá bom? Agora, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilha no grupo que você sabe que é importante para outros empresários também saber dessa informação, legal? E continue acompanhando, se inscrevendo no nosso canal.